Bom dia! Vamos dar início à apresentação do nosso primeiro experimento da disciplina de Biologia. O nosso experimento foi feito através da osmose. De início, vamos explicar o que é a osmose. A osmose é um movimento de água que ocorre dentro das células, através de uma membrana semipermeável. Nesse processo, as moléculas de água partem em um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Portanto, a osmose serve para equilibrar os dois lados da membrana, fazendo com que o mais rico em soluto seja diluído pelo solvente, que no caso é a água. Agora eu passo a palavra para Chay. Bom dia! Hoje eu vou explicar como ocorre a osmose. A osmose é considerada um transporte passivo, pois na passagem através da membrana não ocorre gasto de energia. No processo da osmose, a água, que é o solvente, tende a atravessar a membrana semipermeável com o objetivo de equilibrar a concentração da solução. Essa ação é realizada até que a pressão osmótica fique estabilizada. Por isso, a água passa da região menos concentrada para a mais concentrada naturalmente. A passagem da água de um meio para o outro é feita nas células, com auxílio de proteínas transportadoras na membrana, as aquoporinas. Assim, a osmose ocorre sempre que existe diferença de concentração entre o meio externo e interno da célula. O resultado da osmose é usado nos processos de troca de nutrientes das células animais e vegetais. Agora, eu gostaria de passar a palavra para Rian. Vou falar um pouco sobre a osmose da célula vegetal, que consiste basicamente na célula que está no meio hipotônico, absorve água. Ao contrário da célula animal, ela não se rompe, pois é revestida pela parede celular ou membrana celulósica, que é totalmente permeável, mas tem elasticidade limitada, restringindo o aumento do volume da célula. Assim, a entrada de água na célula, ela não depende apenas da diferença de pressão osmótica, depende também da pressão contrária exercida pela parede da célula. Oi, professor, eu vou fazer aqui a demonstração da osmose em célula vegetal. O que nós vamos precisar? Vamos precisar de um pouco de água, sal, 2 folhas de alface e 2 copos, normal aqui, ó. O que nós vamos precisar agora? Vamos precisar de água natural, estou usando aqui água natural. E vamos encher os 2 copos. Pronto. Copo 1 e copo 2 estão aqui cheios. O que nós vamos fazer? Em um copo a gente vai colocar sal. Pronto. Copo 1, copo 2. Esse copo é água normal e esse copo é água com sal. Agora vamos pegar o alface, colocar na água natural. Vamos pegar outro alface e colocar aqui na água com sal, pra gente ver o que acontece. Vamos esperar o resultado. Então, agora nós vamos ver o resultado. Esperamos um tempo, agora vamos ver o resultado. A folha do copo 1, ó, que não pegou, tá super boa, como a gente pode perceber. Já a folha do copo 2, ela ficou mais molenga. Olha, Ana. E a do copo 1 mais durinha. E mais murcha também. A folha do copo 1, copo com água sem nenhum acréscimo, não houve mudança. Continuou intacto da mesma forma de antes. Já a folha do copo 2, copo com água e sal, murchou, ficou mole. Não ocorreu mudanças na alface do copo 1, pois ele não sofreu osmose.
A concentração do meio é igual à concentração de soluto das células da alface. Não houve mudanças, pois foi inserido no meio isotônico. A mudança que ocorreu na folha da alface do copo 2 foi por consequência da osmose. Houve uma passagem de solvente do meio hipotônico, com pouca concentração de soluto, para o meio hipertônico, com muita concentração de soluto. Ao ser dissolvido o sal na água, foi criado um meio hipertônico em relação às células da alface, ou seja, a concentração de soluto do meio é maior do que a concentração de solutos das células da alface. Osmose na célula animal. A célula vegetal, bem como as células de alguns fungos e procariotos, possui parede celular. Essa parede auxilia as células a sobreviverem em ambientes hipotônicos e hipertônicos. Em virtude da presença da parede, comporta-se da maneira diferente da célula animal. Quando colocamos uma célula vegetal em solução hipotônica, a água entra em osmose nessa célula. Entretanto, diferentemente da célula animal, ela não se rompe, uma vez que a parede celular permite a entrada de água apenas em até certo ponto, passando, depois desse período, a exercer uma pressão contrária, que impede a entrada de água. Como não tivemos tempo para fazer o experimento em célula animal, com a aprovação da professora, fizemos uma célula vegetal, como viram anteriormente. Por isso, resolvemos passar uma receitinha de osmose em célula animal. Material: um ovo inteiro cozido e sem casca, solução saturada de açúcar e um recipiente. Preparo da solução supersaturada de açúcar. Adicione 250 gramas de açúcar a 250 ml de água quente. Continue aquecendo, mexendo até que a dissolução seja completa. A solução ficar amarelada e viscosa. Procedimento: coloque o ovo no recipiente e adicione cerca de 250 ml de água fria, supersaturada de açúcar. Deixe o sistema em repouso por pelo menos um dia. Após esse período, retire cuidadosamente o ovo da solução de açúcar. Lave-o e compare com o tamanho de um ovo normal. Conclusão: a membrana que envolve o ovo é semipermeável, pois permite a passagem de água de uma solução mais diluída, meio hipotônico, para uma mais concentrada, meio hipertônico. Esse procedimento de transferência de água através da membrana é semipermeável e conhecido como osmose. Agora eu vou passar a palavra para a Michaele. Bom, dando continuidade à fala da colega, ao contrário da célula animal, a célula vegetal resiste ao rompimento quando está inserida em um meio hipotônico, onde a água tende a entrar na célula. A célula incha, aumentando seu volume, mas a parede celular evita a ruptura. A perda de água por uma célula vegetal que está inserida em um meio hipertônico recebe o nome de plasmólise. Já a entrada de água no vacúolo, quando a célula está em meio hipotônico, recebe o nome de turgência, quando há aumento do volume da célula. Resumindo, quando a célula animal é colocada em uma solução hipotônica, observa-se um aumento da entrada de água na célula por osmose. Nesse caso, a água aumenta o volume da célula rapidamente, fazendo com que ocorra o seu rompimento. A expressão aprender por osmose é muito utilizada por estudantes que querem dizer que gostariam de aprender novos conteúdos sem precisar estudar, sem precisar de esforço. Bom, só foi possível realizar esse trabalho com o auxílio e a dedicação dos seguintes componentes: Chayene de Lima Vieira, Evane Abigail Policiano Amorim, Hugo Cardoso da Cruz, Ingrid Roberta Silva Rocha,
Maria Eduarda Dantas Elias, Michaele Silva Pimentel e Rian Pereira Batista, sob a supervisão e instrução da docente Cleide Alves. Obrigada a todos e até a próxima.